Fala, meu povo! Então, retomando mais um bloco aqui, nós iremos falar sobre controle da administração. É isso mesmo, né? A administração pública, o exercício da atividade administrativa requer um cuidado, requer um controle, uma modalidade em que existem instrumentos, né, capazes de controlar, de conter, para que o administrador, fazendo uso, digamos assim, né, os gestores, de um modo geral, durante o seu comando, né, digamos assim, possa atuar sempre em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, aqueles princípios que de fato estão na Constituição Federal. Nós sabemos que o exercício, né, da atividade administrativa requer o quê? Requer uma atenção, requer um cuidado, requer um zelo, sobretudo a sua execução se dá, né, quando há um permissivo legal. Então, portanto, o controle da administração, o controle administrativo é um instrumento pelo qual os cidadãos, os poderes de um modo geral, os órgãos, né, da administração pública podem atuar no sentido de fazer com que haja, digamos assim, esse permissivo, esse controle, né, se regulamentar, se regrar, fazer com que a atividade administrativa seja executada, seja exercida de forma legal, de forma imparcial, impessoal, né, dentro dos comandos ou dos anseios da moralidade. Tudo bem, então? Veja comigo aí na tela, vamos para a tela, ó, vamos lá. Existe algum diploma específico? Nós sabemos, vem comigo. Olha só, quando nós estamos falando, né, de direito administrativo, nós desde o início trabalhamos aquela ideia de que não há um código específico, não há um permissivo legal específico. Nós sabemos que não existe o direito administrativo uma codificação. O que rege, o que regulamenta o direito administrativo é justamente o quê? Leis esparsas. E então, portanto, em se tratando de controle administrativo, de igual modo, não existe um dispositivo, ou melhor dizendo, não existe uma lei específica para tal. Nós sabemos que o controle administrativo ele decorre da própria Constituição e de igual modo na legislação infraconstitucional. Vamos comigo para a tela, veja aí, ó. Existe algum diploma específico? Nós sabemos, como já falei para vocês, não existe um diploma específico. O direito administrativo não existe. O direito administrativo, ele é regido, pautado em quê, gente? Ele é regido justamente pautado em legislação esparsa. Ou seja, se é através de uma legislação esparsa, professor, de onde que surgiu, né, o controle da administração? Então vejamos de onde que surgiu. Ele surge justamente de onde? Da Constituição Federal e leis infraconstitucionais. Então, portanto, no que diz respeito, vem comigo. Então, portanto, no que diz respeito ao controle da administração, ele existe tanto na Constituição Federal quanto na legislação infraconstitucional, como eu irei mostrar aqui para vocês, tá certo? Vamos para a tela, veja aí. É com a sujeição da atividade administrativa ao controle ou às leis é que surge o Estado de Direito. Veja novamente, vem comigo. Quando eu estou falando para vocês sobre o Estado Democrático de Direito, o que acontece? Nós sabemos que o Estado Democrático de Direito ele surge quando o Estado passa a sujeitar-se, passa a aceitar-se, passa a se submeter às suas normas. E a partir daí, quando o Estado deixa de ser um Estado absoluto, de que o rei nunca erra, e começa a aceitar as suas próprias leis, ser submisso às suas normas. Então nós temos o Estado Democrático de Direito. Dentro desse Estado Democrático de Direito é que nós vamos ter a Constituição Federal, bem como a legislação infraconstitucional. Diante disso, né, esses regramentos, digamos assim, é que nós vamos trabalhar a esfera ou instrumento do controle que um órgão fará sobre um outro órgão ou uma outra entidade. Mas para que isso seja possível, deve haver o quê? Uma especificação legal, uma previsão na lei. Tudo bem então? Veja comigo na tela, vamos lá. Olha só, o artigo 5º, melhor dizendo, o artigo 6º, inciso 5º do decreto 200 de 67, né, reza o seguinte: artigo 6º, as atividades da administração pública obedecerão aos seguintes princípios fundamentais. Veja lá comigo. Quais são esses princípios, professor? O princípio do
controle. Então perceba que aqui nós estamos diante de quê, gente? Nós estamos diante de uma lei infraconstitucional, e aqui nós temos o Decreto-Lei número 200 de 1967. Esse decreto, por sua vez, ele vai tratar justamente desse regramento do controle. Ele institui esse sistema, né? Ele traz para nós esse instrumento. Então, portanto, o Instituto do Controle, né, da administração, e a administração aqui, sentido lato sensu, a gente pode ver que, na verdade, ela tem o que? Ela está previsto na legislação infraconstitucional. Vejamos. Como sendo o princípio fundamental, o controle ele pode ser exercido pelos cidadãos e órgãos internos da administração pública, abrangendo inclusive a estrutura dos poderes legislativo e executivo e judiciário. Aqui só ficou os dois porque nós estamos falando de administração. Então é um princípio fundamental, veja aqui comigo, olha, é um princípio fundamental, tá certo? O princípio do controle, né? Ele pode ser exercido por cidadãos, sim, não somente através de quem? Não somente através dos órgãos e suas entidades, né? Então ele pode ser exercido através dos órgãos, sim, né? Órgãos que estão aqui, os órgãos internos, de igual modo, né? Através dos seus poderes também, né? Que nós temos a figura do poder legislativo e o poder judiciário. Todos esses poderes também possuirão órgãos, digamos assim, né, no sentido de se realizar o controle. Então veja comigo, olha só, então perceba que neste caso específico, né, a questão do controle ele parte de um dispositivo infraconstitucional, que é o Decreto-Lei número 267, e a partir daí permite-se como um princípio fundamental, né, conforme o próprio decreto, embora seja de 67, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, a partir daí percebe-se que o próprio sistema, né, os poderes, digamos assim, eles passam a instituir esses órgãos. E há, inclusive, nós veremos adiante aqui durante as nossas aulas, de que há um comando constitucional no sentido de se fazer com que esta administração pública, esse princípio, esse controle seja aplicado na sua essência, na sua prática. Tudo bem então? Pois bem, vamos para a tela, veja comigo. A emenda constitucional número 45 diz o seguinte, olha só, a emenda constitucional número 45 de 2004 criou o quê? Criou o Conselho Nacional de Justiça, né? A emenda constitucional número 45 cria o CNJ, artigo 103b, tá aqui para nós, e bem como o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, portanto, é através da emenda constitucional número 45 de 2004, que nós temos, né, tanto uma modificação na Constituição e cria-se o Conselho Nacional de Justiça, de igual modo o Conselho Nacional do Ministério Público, que nós falaremos dele ainda em nossas aulas. Inicialmente eu só quero, veja comigo, ó, inicialmente eu só quero que você perceba que na verdade existem esses órgãos de controle. Tanto o CNMP quanto o CNJ são órgãos de controle, sendo um vinculado ao Poder Judiciário e o outro ao Poder Executivo. Eu sei que você quase que escorrega e ia falar que era o órgão do Ministério Público, mas não é. Nós esclareceremos isso mais adiante. Só perceba inicialmente que a própria Constituição traz para nós, perceba aí mais uma vez, traz para nós alguns mecanismos de controle, esses órgãos de controle. Na verdade, eu falei do decreto 260 de 1967 e agora eu estou falando da Constituição, do dispositivo constitucional, artigo 103b, artigo 130A da Constituição, que justamente institui o CNJ, 103b e o 130A, quando nós estamos falando justamente de quem? Estamos falando do CNMP. Beleza? Tudo certo então? Tranquilo? Vamos lá! Veja comigo na tela. Controle da administração. O que é? O que é o controle? O controle é o conjunto de instrumentos definidos pelo ordenamento jurídico a fim de permitir a fiscalização da atuação estatal por órgão e entidade da própria administração pública, dos poderes legislativo e judiciário, assim como pelo povo diretamente, compreendendo ainda
a possibilidade de orientação e revisão da atuação administrativa de todas as entidades e agentes públicos em todas as esferas do poder. Então, o primeiro ponto é um conjunto o quê, gente? É o conjunto que está aqui, ó. É um conjunto de instrumentos. Então, portanto, né, o controle é um conjunto de instrumentos, né, que é definido por quem? Pelo ordenamento jurídico, a fim de permitir o controle da administração. Esse controle, ele permite o quê? Permite uma fiscalização, né, da atuação de quem? Do Estado. Então, o controle ele tem como propósito fiscalizar a atuação estatal, que por sua vez, esta fiscalização ela se dá através de quem? Dos seus órgãos, né? Então, existem órgãos de controle. Então, portanto, é através dos órgãos ou através das suas entidades, né? Porque na verdade, aqui pode ser uma pessoa jurídica, pode ser da própria administração pública ou de outros poderes. Então, portanto, esta fiscalização, esse controle, ele vai decorrer da própria administração pública ou dos poderes. Quais seriam esses poderes? Poder legislativo, né, e o poder judiciário. Nós sabemos também, embora não esteja aqui, é porque a gente está falando de controle da administração, mas esse poder também, ele é feito, esse controle, o controle administrativo, executado pelo próprio poder executivo. Nós sabemos que o poder executivo, ó, vem comigo, nós sabemos que o poder executivo também, ele tem uma previsão, ou melhor dizendo, ele existe dentro da estrutura da administração pública, do próprio órgão, da própria entidade, né, enquanto prefeitura, enquanto entidades do Estado, enquanto entidades da própria União e do Distrito Federal. Cada entidade dessa possui o seu órgão de controle, tá? Nós temos o controle interno nas prefeituras, nós temos a figura da CGU, a Controladoria Geral do Estado, tá certo? Então percebam que esse controle, ele trabalha de um modo geral, dentro de toda essa sistemática, não somente do poder legislativo e do poder judiciário. Tudo certo então? Tranquilo até aqui no que diz respeito ao controle? Veja comigo aí na tela, vamos lá. A classificação do controle da administração, tá certo? Como que se classifica? Quanto ao órgão controlador, então, portanto, quando nós estivermos falando de controle, nós falaremos aqui a sua classificação no que diz respeito ao órgão controlador. Quem é esse órgão controlador? Vejamos, nós temos então como órgão controlador o poder legislativo, beleza? Nós temos aqui a figura do poder legislativo, né? Nós temos ainda na figura do poder legislativo o controle exercido por ele, é o que nós chamamos de controle legislativo. De igual modo, o poder executivo, esse poder executivo também, como eu falei há pouco para vocês, ele existe e é justamente o que? O controle administrativo, ok? Aqui você já pode até supor, se tem o controle legislativo, o controle do poder executivo, no próximo controle é quem? O controle do poder judiciário, né? É o poder judiciário exercendo o seu controle sempre que for provocado, é o controle judicial ou o controle jurisdicional. Tudo certo? Tudo tranquilo? Venha comigo, ó. Veja comigo o seguinte, nós acabamos de visualizar que existem, né, esses métodos de controle e agora nós já adentramos na classificação, né, com relação ao controle, quais são esses órgãos controlador. Nós vimos que temos o controle realizado pelo poder legislativo, é o controle do legislativo. Nós vimos que existe o controle do poder judiciário. Então nós temos, você acabou de ver, o controle do poder legislativo, que é o controle legislativo. Vimos também o controle do poder executivo, controle administrativo e o controle judicial. Então nós já entramos aqui na parte, né, digamos assim, da classificação com relação a esses órgãos de controle. Então, quanto ao órgão controlador, nós temos o controle legislativo, o controle administrativo e o controle judicial. Legislativo, poder legislativo como órgão controlador. Poder executivo, controle administrativo. Poder judiciário, nós temos a figura do controle judicial. Tudo certo na Bahia? Vamos embora então. Não cochila não, senão o cachimbo cai. Vamos para frente, galera. Veja comigo agora, ó. Classificação quanto ao órgão controlador, poder legislativo. Então esse controle é o controle legislativo, faca cega, simples como tomar bala da boca de criança. O controle legislativo, por sua vez, é o exercido pelo poder legislativo. Lembra bem, não erre isso daí não, tá?
Pois bem, é também conhecido controle parlamentar direto, também feito com auxílio do Tribunal de Contas. Esse poder manifesta a vontade popular. Por que isso, Marcos? Por que isso, professor? Nós sabemos, vem comigo, ó. Nós sabemos que quando nós estamos falando de poder legislativo, quem coloca, né, os representantes no legislativo somos nós enquanto cidadãos, nós enquanto pessoas. Nós colocamos os nossos representantes lá. Esse poder, ele é exercido de forma direta. Então observe que volta e meia a gente vê aí o quê? A gente vê a figura de quem? A figura das pessoas, melhor dizendo, dos gestores colocando nas redes sociais, olha, tivemos as nossas contas aprovadas. Isso por quê? Porque o controle legislativo, isso envolve controle legislativo. Primeiro porque entra a figura do parecer do Tribunal de Contas, eu acabei falando esse conceito, que o Tribunal de Contas ele entra como um auxiliar. O Tribunal de Contas emite um parecer sobre as contas do prefeito. E é a partir daí que essas contas são remetidas para a Câmara de Vereadores e a partir daí que elas serão submetidas à votação, para aprovação ou não. Então, nesse momento, perceba que é o Poder Legislativo fazendo o quê, gente? Exercendo o seu controle, tá certo? O Poder Legislativo está exercendo ou manifestando a vontade popular. É a partir daí, no momento dessa votação, da apreciação das contas, que nós temos o exercício desse poder. Tudo bem? Então veja que nesse aspecto é que nós estamos trabalhando com a figura do Poder Legislativo, o controle legislativo. Tudo certo? Vamos para a tela então, vamos lá, vem comigo. Classificação contra o órgão controlador. Falaremos agora sobre o Poder Executivo, que nós temos o controle administrativo. E esse controle administrativo ele decorre do poder de autotutela, conferido à administração pública, que deve efetivar a fiscalização e a revisão dos seus atos mediante provocação ou de ofício. Veja, perceba aqui comigo, ó, mediante o quê? Uma provocação ou até mesmo de ofício, tá certo? Venha comigo, veja bem, a autotutela, o poder executivo, né? Ele pode, não só pode, como deve, fazer uso da autotutela sempre que houver a necessidade. Em determinados casos, quando nós estamos tratando de atos lícitos, né, esse ato praticado pela administração pública, ele é um ato lícito, nós vamos revogar esse ato. Mas quando o ato ele já é eivado de vícios, né, existe uma nulidade desse ato, o ato é nulo. Então é a autotutela que se faz. A administração pública, ela pode agir tanto de ofício, né, quando ela entender que há necessidade de se alterar aquele ato administrativo, ou ela poderá agir quando ela for provocada. Então nós podemos entender que esta provocação, ela se dá através de um terceiro, e aí é o controle administrativo, ele é exercido, ou até mesmo através de quê? Através de ofício, né? Ex ofício, de ofício, a própria administração vai rever os seus atos, tá bom? Em determinadas ocasiões nós veremos aqui também que às vezes poderá acontecer não, tem-se no ordenamento jurídico instrumentos, né, capazes de provocar esta atitude, provocar esta manifestação do poder público, tá certo? Para que haja o controle estatal. Então, só frisa-se, lembre-se de que em se tratando de controle administrativo, pode ocorrer de forma oficiosa, né, através ex officio, ou até mesmo através da provocação. Diferentemente, isso não ocorre no controle judicial, porque o judiciário depende de quê? Depende da provocação, né? Ele é inerte. Se houver a provocação, aí sim, o poder judiciário, ele foi instigado, ele foi impulsionado, né, para se manifestar, para dar uma resposta diante daquela petição que lhe foi apresentada. De igual modo, a administração pública pode agir desta forma, uma vez sendo provocada, ou, por outro lado, também poderá haver o quê? Haver a sua manifestação através da autotutela, de forma espontânea, para atender os seus interesses. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Sem churumelas? Não cochila não. Senão o cachimbo cai. Vamos para a tela, veja comigo aí, ó. Classificação quanto ao órgão controlador. E agora nós falaremos de quem? Falaremos do Poder Judiciário. Você sabe que o controle do Poder Judiciário ou o controle judicial, ele é feito, né,
também da mesma forma. Porém, ele é realizado pelo Poder Judiciário, que deve ser provocado pelo lesado. Perceba isso aqui, ó. Na verdade, o controle judicial, ele deve ser provocado pelo lesado ou ameaçado, né, de lesão. Então, portanto, aqui já houve a lesão e aqui há também só a ameaça, tá certo? De lesão. Em virtude de conduta comissiva ou omissiva. Conduta comissiva, nós temos uma ação. Conduta omissiva, nós temos uma omissão administrativa. Então, nesses casos, poderá haver o quê? Uma provocação do judiciário. Veja comigo, vem comigo, ó. Então, em se tratando de controle judicial, pode haver sim, porém, há a necessidade de uma provocação, diferentemente do Poder Legislativo ou quanto o controle administrativo, porque o controle administrativo ele já tem o poder-dever de rever os seus atos através da autotutela ex officio, ou até mesmo, quando provocada, rever o seu papel, digamos assim, os seus atos, através de uma provocação, quando houver uma petição, quando houver uma reclamação, quando houver uma representação, tá certo? Um pedido de reconsideração. Nós vamos falar isso mais adiante, não se aveste não. Mas, por hora, entenda que, em se tratando de controle exercido pelo Poder Judiciário, é o que nós chamamos de controle judicial. E o que ocorre? Pode haver o controle judicial sempre que houver a sua provocação. Tudo certo? Veja comigo na tela, continua. Só é exercido no que tange à legalidade dos atos administrativos, não podendo intervir em questões que envolvam mérito administrativo. Tenha bastante atenção nisso aqui, faca cega. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Né? Essas questões que envolvam mérito administrativo, né, o que vai acontecer? Não podem ser questões voltadas, digamos assim, submetidas ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem poder suficiente para resolver ou para decidir estas questões administrativas, tá certo? É justamente nesse aspecto que nós entendemos que há uma interferência no mérito administrativo. São questões internas corporis. O Poder Executivo não tem, ou melhor dizendo, o Poder Judiciário não tem poder suficiente, por exemplo, para alterar a remuneração do servidor. Volta e meia, quando você pega na jurisprudência algumas decisões que falam em que há pedido de equiparação salarial e você observa que o próprio Judiciário fala, olha, não pode, não compete ao Poder Judiciário aumentar ou rever a remuneração de determinado servidor quando se pede uma equiparação salarial. Então, portanto, observe que é nesse aspecto que nós estamos falando. Em determinadas ocasiões, quando houver tratado de mérito administrativo, questões internas corporis, na verdade o Judiciário não vai se meter nesta peleja, tá certo? Por outro lado, quando houver uma violação do princípio da legalidade, aí sim, nesses casos, quando houver violação do princípio da legalidade, moralidade, impessoalidade, enfim, quando houver violação de dispositivos legais, há que se fazer a interferência do Poder Judiciário para justamente conter uma ameaça ou até mesmo reparar uma lesão e torná-la extinta esta lesão. É nesse sentido que entra a figura do Poder Judiciário, tá bom? Tudo tranquilo até aqui? Tudo certo? Não cochila, senão o cachimbo cai. Venham para a tela, veja comigo. Classificação quanto à extensão do controle. Nós vamos agora ver o alcance desse controle, tá certo? Quanto à sua extensão, beleza? Então, quanto à extensão, né, do controle, quanto à sua extensão, vamos ver agora como é que fica. Nós temos o controle interno, tá certo? Nós temos a figura do controle interno, ou seja, dentro do próprio órgão. Nós vamos esclarecer isso mais adiante. Nós temos de atividade administrativa, então, portanto, enquanto à extensão de controle, esse controle ele é interno, inerente à atividade administrativa daquele órgão. Temos também a figura do controle externo. Esse controle externo, na verdade, ele é exercido por quem? Por alguém interno ao órgão? Não. Como o próprio nome diz, né, esse controle é externo à atividade administrativa. Ele não vem aqui dentro da própria administração, dentro do próprio órgão. Ele é definido de forma exterior. E temos ainda uma outra figura desse controle. Deixa eu só mostrar para vocês.
Então percebam que nós temos a figura quanto à sua extensão do controle interno da atividade administrativa e o controle externo da atividade administrativa. Quando nós estivermos falando de controle interno dessa atividade administrativa, nós estamos tratando dentro da própria administração. Quando nós estivermos falando do controle externo, esse controle ele vem de um outro órgão, beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo até aqui? Pois bem, sigamos adiante, veja comigo na tela. Quanto à extensão do controle, controle interno, controle externo, exercido dentro do mesmo poder de hierarquia. Como eu falei para vocês, o controle interno, ele é exercido dentro do mesmo poder. Nesse caso aqui, ó, há uma relação de hierarquia, há uma relação de subordinação. Veja comigo. Nesse caso do controle interno, nós temos dentro do mesmo órgão e sempre haverá uma hierarquia, subordinado e comandante, digamos assim, né? Eu ia falar liderado. Então, portanto, nós temos a figura do subordinado e a figura, né, do seu comandante. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pois bem, veja lá o controle externo, veja comigo na tela. Poderes diferentes exercem controle sobre os atos administrativos dos outros. Veja comigo. Eu falei o seguinte, que o controle externo é aquele exercido por quem, gente? É exercido por outros órgãos, não é verdade? Esse controle, ele é feito através de outros órgãos que vai gerir esta situação. Então, portanto, é um órgão externo que vai trazer reflexo dentro daquele poder, tá bom? Não há uma subordinação, é um poder diferente. Lembra que nós falamos aqui, quando houver o controle judicial, por exemplo, em determinados casos, quando provocado, não poderá anular um ato administrativo desde que esse ato seja ou esteja eivado de ilegalidade, contém algum vício? Sim. Isso é perfeitamente possível, né, que haja esse controle externo. Então, portanto, quando nós estivermos falando quanto à sua extensão do controle externo, esta ordem, este controle, ele vem de um outro poder, ele vem de um outro órgão, que poderia inclusive aqui vir do próprio cidadão, fazendo uso de alguns remédios constitucionais, dentre eles mandado de segurança, habeas data, e nós vamos verificar isso daqui posteriormente, tá certo? Mas por hora só entenda que esse controle externo, ele vem de um outro órgão e pode ser também que venha do cidadão, porque nós vimos num conceito lá atrás que o cidadão também pode exercer esse controle fiscalizador. Tudo certo? A produção diz aí pra gente não se estender um pouco mais para não ultrapassar. Eu sei que vai ficar bem próximo aí, a gente vai estar evitando ultrapassar os 30 minutos, tá bom? Pode ser que fique um pouquinho para mais ou para menos e a gente volta com a nossa segunda aula. É Pai Bola, até já!